Bom, para dar início ao trabalho, eu queria dizer e explicar justamente por que a escolha do futsal e não só do futsal ou do futebol. Eu tenho muita experiência como futebolista, por se dizer assim, por mais que bem amador, vou ser bem sincero, mas fiz muita escolinha de futsal e futebol, e no final do ano de 2022 eu comecei a jogar futsal, mas nunca com o olhar de futsal, sempre com o olhar de um futebol numa quadra acessível, porque era o que tinha na minha cidade. E eu pensando nisso, e justamente com o futebol na aula e com o fato do Felps também não jogar futsal, eu achei que seria muito interessante abordar. E porque imaginei que outros grupos não estariam, então seria um tópico muito interessante. Justamente porque, como eu comentei na outra parte, eu já tenho uma noção de ideia do futsal, mas eu nunca tinha analisado de fato o esporte. E olhando, ele realmente acaba sendo o que se espera dele. É uma mistura do futebol e do futsal, justamente por ter uma quadra no meio termo, por se dizer assim, ele tem muita dependência ainda do individual, ou seja, é muito cobrado, mas se tu não tiver lá do técnico, não tiver uma organização como um time num todo, jogar cada um por si só no individual, tu perde o jogo, independente do nível que jogar. Eu já joguei treino com a com a 3CO e de fato precisa ter uma técnica, por mais que o individual sempre se sobressaia, mas são fatores que andam juntos. O pessoal sempre muito animado, pelo menos o pessoal que eu joguei, a tercial foi sempre muito bem tratado, então foi bem legal fazer essa análise, mas que eu vi alguns comentários bem indesejáveis. O pessoal, por ser homem, acabou me tratando muito bem, então de fato foi uma experiência muito agradável. Poder vivenciar isso, gostaria de vivenciar outras vezes, talvez com o pessoal menos preconceituoso, mas enfim, ver de fato que, tipo, até os da hora eu já tinha analisado um pouco, o pessoal sempre jogando bem descontraída para aproveitar, isso é muito legal, e até a proporção do esporte como um todo, ao invés de, por exemplo, terem feito várias quadras de campo normal, fizeram de futsal, então tem o motivo da escolha. Então é bem interessante ver o crescimento do esporte como em si, principalmente porque ele é diferente do futebol no fim das contas. Eu descobri que, por exemplo, sem querer, na verdade não foi uma descoberta positiva, que tiro de meta não pode ser com o pé. Então quando eu fui ajeitar para cobrar com o pé e soltei a bola da mão, o cara fez um gol. E é da vida. E honestamente a experiência do preconceito que eu acabei ouvindo foi justamente por preconceito com as mulheres. E por isso que eu achei interessante quando olha o futebol misto. Porque o futebol misto é justamente o que seria o fim do preconceito? Seria justamente os dois jogando no mesmo campo, sendo a única coisa importante o futebol. E sendo sincero, por mais que de fato, como a própria autora cita, está tendo um crescimento da mulher, e isso foi o que inclusive possibilitou o campeonato a correr, a verdade é que no fim das contas o futebol ainda é um esporte que a maioria dos praticantes tem um atrelamento muito grande ao machismo e ao preconceito, principalmente ainda homofóbicos e tal, até que a mulher vem diminuindo, tipo, conforme eu vim jogando com o pessoal, né, notava que de fato é a homofobia e outros preconceitos com o pessoal LGBT muito maior, mas ainda assim é notável que, por exemplo, é muito difícil uma mulher ser convidada, por exemplo. Acho que nunca nos futebols que eu participei uma mulher foi convidada. Já conheci mulheres que jogavam futebol por si só, mas futsal eu nunca tive a oportunidade de jogar junto. E eu acho que de fato esse preconceito ainda é muito trabalhado, e poder ver que tem lugares que estão fazendo essa questão do fute misto é bem interessante, principalmente porque não faz nem sentido não jogar, principalmente que o tanto de perna de pau que eu já joguei na vida que, pelo amor de Deus, qualquer mulher consegue jogar melhor, só precisa saber chutar uma bola. Oi, meu nome é Leonardo Feltz e eu vou contar um pouquinho sobre como foi meu trabalho etnográfico e eu analisei uma partida de futsal na quadra do gasômetro. Eu cheguei quando o pessoal estava aquecendo ainda, expliquei a situação que eu estava fazendo um trabalho, pedi permissão para ver o jogo, gravar alguns vídeos e tirar foto. Eles deixaram tranquilamente e eu sentei no banco e comecei a ver. Logo no início da partida, sem eu nem ter perguntado, né, uma pessoa de fora me contou que se tratava de um grupo de amigos que são colegas de trabalho e que se reúnem geralmente de 2 a 3 vezes por mês para jogar ali no gasômetro. Eles alugam a quadra e jogam. Vamos lá. O que chamou minha atenção? O que chamou minha atenção inicialmente, desde os primeiros momentos do jogo, foi a certa diferença de nível entre os jogadores. Tinham mais experientes e outros mais amadores, isso ficou bem evidente. Mas em compensação, havia um tanto em um time quanto em outro. Então isso gerou um equilíbrio e um dinamismo maior durante a partida. Isso ficou legal. O principal ponto na partida que eu achei muito legal, muito interessante, assim, é que tinha um jogador em específico de um dos times que era muito habilidoso, assim, muito mais do que os outros.
e ele atuava como um capitão, mas não era nada combinado, assim. Ele simplesmente dava ordens de uma forma instintiva, e alguns acatavam e outros não, né? Inclusive, isso era muito legal, porque quem não acatava, ele às vezes ficava um pouco estressado com isso e gerava algumas discussões internas ali, o que era interessante de se ver, sabe? Dava outro tipo de ótica pro jogo também. O que eu reparei também é justamente essa agressividade, essa hostilidade, a competitividade durante a partida inteira. Foi algo bem legal, foi um fervor a mais que teve durante toda a partida, né? Eu acho que esse é o barato do futebol, de ter essas discussões, isso faz parte, né? Mas foi tudo no limite do aceitável, assim, foi tranquilo relativamente, sabe? Teve muita risada também. Uma coisa que chamou muita atenção minha também é que eu reparei que, assim como tinham jogadores mais habilidosos e outros menos habilidosos, havia essa questão que era muito aparente, que tinham alguns jogadores que eram muito competitivos, enquanto outros estavam ali por pura diversão, assim, não se importavam muito com quase gols, com essas coisas, assim, sabe? Eles estavam ali pela recreação, pra curtir o momento, sabe? Então essa discrepância entre esses dois lados eu achei algo muito legal, algo muito interessante. E pra finalizar minha análise sobre a partida, o jogo terminou 9-4, foi 1 hora de partida. Eu gostei muito de ter visto, me diverti muito olhando. Só que o mais legal é que apesar de todas essas discussões ao longo do jogo, o jogo acabou e todo mundo se abraçou, todo mundo se tratou super bem, se cumprimentou. E toda a hostilidade que estava acontecendo dentro do jogo durante toda a partida ficou na quadra. E eles se acertaram e se elogiavam no final da partida. E no final eles se juntaram para tomar uma cerveja. Então eu acho muito legal, e esse que é o barato do esporte, sabe? Tu deixar o lado fervoroso justamente na quadra e levar para fora só a parte saudável, assim, sabe? Eu achei muito legal, foi muito bacana. Eu escolhi o texto da professora Marília sobre rafting, eu achei ele muito legal. E eu já estava interessado por causa das histórias que ela havia contado em aula. E eu achei duas comparações muito interessantes. A primeira é, assim como eu citei sobre o capitão no futebol ali, que ele estava dando as chamadas e tudo mais para colaboração do time como um todo, né, para o objetivo que era fazer gol, no rafting é necessário o remar como um só, justamente para poder alcançar o objetivo do rafting, né, que é a fluidez, todo mundo junto, remando ali, né. Então eu achei isso muito interessante de ser citado. E o segundo ponto, e mais interessante para mim, foi como a professora também cita que, assim como tem pessoas muito competitivas, assim como no meu jogo de futebol que eu assisti, tem aquelas pessoas que estão pela recreação, pelo rolê, pela diversão, né? Então tem essa discrepância. Inclusive a prof citou a história dela, né? Que ela tava remando, tranquila ali, e um cara lá de trás gritou pra ela de uma forma muito estúpida, pra ela remar mais rápido, né? E eu vi isso acontecer dentro do jogo de futebol. Um cara que tava muito eufórico gritou pro outro que tava de boa lá: cara, corre, vai atrás da bola, tá cansado. Falando um monte de palavrão, né? Então é legal essa comparação que eu consegui encontrar, sabe? Dentro do texto capítulo preparativos, tem uma parte específica que eu gostaria de levantar e fazer uma relação com a minha análise, que fala sobre dinâmicas sociais, que etnograficamente se refere basicamente como negociações de poder e autoridade. E isso entra em relação totalmente com o contexto do capitão que eu mencionei no futebol, aquele cara que dava as ordens e tudo mais. Nesse contexto, o poder seria a habilidade do jogador, porque a habilidade dele se sobressaía em relação aos outros jogadores. E isso dava, consequentemente, a autoridade para ele poder guiar, para ele poder ordenar, digamos assim, os outros jogadores, né? Para o objetivo em comum, que era vencer, fazer os gols e etc, né? Então, esse é um ponto legal que eu gostaria de levantar.